Fala designers, tudo bom com vocês? Bom, essa é uma sequência de vídeo que eu gravei para vocês especial, onde a gente vai falar um pouco de tratamento de imagem, tá? Mais especificamente, tratamento de imagem de pessoas. E eu precisei dividir esse vídeo em algumas etapas, porque senão ele ia ficar muito longo, aonde a gente vai entender primeiro o conceito do que é um arquivo em RAW, tá? Quando a gente for abrir um arquivo em RAW direto da nossa câmera fotográfica, né, no caso. Depois a gente vai aprender a parte de remoção de manchas, tá? Então a gente vai tratar a pele dessa pessoa depois no Photoshop, remoção de manchas. Vou fazer a separação de frequências com vocês e depois a gente vai fazer a parte de maquiagem digital, tá? Então eu resolvi dividir essas aulas desse jeito para facilitar um pouco e não ficar muito extenso, tá bom? Porque é um assunto bem complexo e tem bastante coisa para passar para vocês aqui nessa aula. Beleza? Então vamos começar falando um pouco do Camera Raw, tá? Vamos começar explicando o que significa isso para vocês. Vamos lá. Normalmente no Photoshop, a maioria das vezes a gente vai trabalhar com o arquivo JPEG ou arquivo PSD. Porém, existem alguns tipos de arquivos feitos por câmeras profissionais que são um pouco diferentes. No caso aqui, por exemplo, eu tenho esse arquivo aqui, né? Se eu clicar com o botão da direita e abrir propriedades, vocês vão ver que ele está no formato .nef, certo? Provavelmente ele foi tirado, é uma foto que foi tirada com uma câmera Nikon. O que acontece? O arquivo NEF normalmente é um arquivo em RAW, tá? Como que funciona, tá? O tratamento dessa imagem quando a gente faz ela? A gente tem a câmera joga essa imagem para o sensor faz uma interpolação, ela vai para os ajustes, aonde ela faz toda a correção de cor ali para a imagem ficar bacana. E aí ela faz uma compressão desses ajustes, né? Ela exclui tudo que não está usando, deixa só a imagem final e salva o arquivo em JPEG, tá? Que é o arquivo final que a gente tem. Quando a gente tem o arquivo em RAW, ele corta todo esse caminho. Então a gente tem exatamente o arquivo que veio para o sensor da câmera, ele já se torna um arquivo em RAW. Então a gente não tem a compressão, não tem ajuste, não tem interpolação, não tem nada disso. Então, ou seja, o nosso arquivo em RAW, normalmente ele tem muito mais informação do que o arquivo JPEG. Eu consigo trabalhar muito mais brilho, muito mais contraste, muito mais iluminação, muito mais sombras. Por quê? Porque todas aquelas informações, elas não foram interpoladas, não sofreu nenhuma compressão. Elas ainda estão no meu arquivo. Então, normalmente, por exemplo, no caso desse arquivo aqui, se vocês olharem, é uma imagem que está com 28 MB. Ela tem um tamanho muito maior do que um arquivo JPEG. Né? Um arquivo JPEG teria 300, 400, 500 KB aqui. Né? Mesmo arquivo dessa câmera. E a câmera faz isso para facilitar para a gente. Porque às vezes a gente só quer tirar uma foto e postar. Então por isso que ela gera o arquivo JPEG. Mas quando a gente precisa de um arquivo para tratamento, é mais interessante a gente pedir ali nas configurações da câmera para além do JPEG, ela salvar um arquivo em RAW para a gente, tá? O que pode ser os arquivos em RAW, tá bom? Então aqui alguns exemplos, tá? Para a gente ter mais ou menos uma ideia. Então, por exemplo, aqui a Adobe trabalha com o formato DNG, a Nikon com NEF, a Canon com CR2 ou CRW, a Fuji com RAF, né? O RAF, a Sony com a RW, SRF, SR2, enfim, cada câmera vai ter um formato específico de arquivo. Qual que é a maior diferença de um arquivo em RAW para um arquivo JPEG? Quando eu arrasto um arquivo em RAW para dentro do Photoshop, então eu joguei um arquivo para dentro, ele não vai abrir esse arquivo imediatamente. Ele vai abrir o Camera Raw do Photoshop, que é um plugin dentro do Photoshop para fazer as correções no arquivo RAW. E depois que você faz as correções aqui, você pede para ela abrir no Photoshop, tá? Então depois que você fez todas essas correções, você vai abrir o arquivo no Photoshop. E aí sim, você salva esse arquivo com formato de JPG, certo? Aí sim eu vou salvar esse arquivo aqui. Então, salvei o meu arquivo com JPG. Então vamos voltar para cá para a gente tentar entender. Eu tenho aqui o meu arquivo JPEG, tá? É o mesmo arquivo do RAW que
depois foi salvo. Aqui no caso ele está com 8 MB. Eu vou abrir o arquivo JPEG, ele só dá o aviso ali de alteração de perfil de cor e abre meu arquivo normal. De novo, vou abrir o meu arquivo RAW e aí ele abre a minha tela do Camera Raw, beleza? Vamos entender como é que funciona agora o Camera Raw dentro do Photoshop. O que acontece? Aqui eu posso fazer vários ajustes, tá? Eu tenho a opção de fazer vários ajustes antes de começar a tratar a minha foto. Então eu posso fazer tenho várias opções aqui que eu posso tratar. Então, por exemplo, eu posso mexer na exposição dessa imagem, eu posso trabalhar no contraste dela, eu posso mexer em realce, eu posso fazer tudo que eu faria dentro do Photoshop e alguns outros recursos ainda um pouco mais interessantes. Então, por exemplo, aqui eu posso mexer na temperatura da imagem. Além disso, por exemplo, eu tenho aqui dentro, eu tenho a opção de ajuste automático. Então, por exemplo, quando eu clico nesse conta-gota, aqui eu estou falando de correção de cor. Quando eu clico nesse conta-gota e aí eu seleciono uma área branca da minha imagem, ele faz para mim automaticamente a correção de cor baseado naquela área branca, tá? Aqui ele exagerou um pouquinho, porque eu não tenho uma área 100% branca, mas eu posso vir aqui e ajustar um pouquinho mais, tá bom? Eu tenho a opção, enquanto eu estou fazendo a correção de cor, eu posso clicar nesse olhinho para ele ativar ou desativar o meu ajuste, e aí eu vejo como que está ficando. Aqui, por exemplo, em efeitos, tá? Eu posso mexer na textura da minha imagem, então eu posso aumentar a textura dela. Eu posso mexer na claridade dela, então escurecer ou clarear. Caso eu resolva escurecer essa claridade, né, aumentar um pouco, escurecer um pouco aqui, eu vou realçar um pouco os detalhes da imagem. Então as sombras vão ficar bem forte aqui e aí eu consigo ver mais detalhe. Dependendo do tipo de imagem que você for tratar, é legal usar esse filtro. O desembaçar é a mesma coisa. O slider aqui de desembaçar é a mesma coisa, tá? Os dois aqui combinados, você consegue fazer um efeito bem bacana. Só lembra muito de não exagerar tanto, tá? A vinheta, ele vai criar aquela vinheta em volta. Esse efeito aqui. Não gosto muito de usar isso aqui dentro. Granulado, vai adicionar granulado à tua imagem, tá? Aquele granulado que algumas câmeras antigas faziam. Eu tenho um filtro de curvas aqui dentro. Só que aqui ele é um pouco mais inteligente, porque aqui ele fala para mim, quando você olha aqui embaixo, aqui, ó, e você passa o slider, ele fala o que eu estou trabalhando. Então aqui no caso, eu estou trabalhando com as áreas escuras. Aqui com as áreas claras, aqui com os realces. Então o próprio filtro, ele já faz. E ele já tem os sliders aqui separados. Então, por exemplo, se eu quiser mexer só com realce, são as partes mais claras da minha imagem, ele tem o próprio slider aqui, e aí ele faz o ajuste aqui já na curva, a parte que eu quero mexer, tá? Então, tanto dos claros quanto dos escuros, eu consigo mexer direto por aqui, ou consigo fazer um ponto aqui e mexer na minha imagem, tá bom? Para voltar aqui ao Ctrl Z, se você clicar nos sliders aqui, vamos supor que você fez uma bagunça. Você vem clicando neles aqui. Então, por exemplo, um recurso que o Camera Raw tem, que eu acho bem bacana, é essa ferramenta aqui de ajuste distinto de curva, tá? Como que funciona? Você clica na área que você quer mexer e aí você puxa o mouse para a direita ou para a esquerda. Então eu cliquei aqui na minha área, por exemplo, eu quero mexer nessa parte dos brancos, e aí eu venho puxando para a direita ou para a esquerda, tá? Então ele vai fazer o ajuste somente naquela área. Então aqui no caso eu clareei o branco. Eu poderia fazer um outro aqui nos azuis para poder clarear o olho dela. Poderia vir aqui no cabelo dela também, ó, nesses fios mais claros e fazer um ajuste somente aqui. Lógico que, por exemplo, o cabelo ele tem o mesmo tom da pele, então ele vai acabar afetando por igual, não tem jeito, tá? Mas a gente consegue sim ajustar cada área individual. E aqui, por exemplo, eu estou trabalhando com ajuste de curva geral, mas eu poderia trabalhar, por exemplo, só com os vermelhos. Então aqui no caso, se eu quisesse deixar uma área mais amarelada, por exemplo aqui onde está vermelho,
E aí lembra que eu falei para vocês que toda hora que a gente tira uma cor, a gente acaba adicionando outra? Aqui no próprio slider dele, das curvas, ele já mostra o que acontece. Então, se eu subo o vermelho, né, eu estou adicionando vermelho. Porém, se eu tiro o vermelho, eu estou adicionando o ciano. E a mesma coisa acontece aqui com as outras cores, né? Se eu subo aqui, eu estou adicionando verde. Se eu tiro o verde, eu estou adicionando magenta, né? Então, ele já mostra aqui para mim o que vai acontecer. E aí, dessa forma, né, sabendo qual cor eu vou adicionar, qual cor eu vou tirar, eu posso vir aqui e fazer todo tipo de ajuste que eu precisar, entendeu? Então, aqui no caso do olho dela, se eu quisesse adicionar um pouco de azul, poderia vir aqui no olho e tirar um pouco de vermelho do olho dela, tá? E aí, aqui no antes e depois eu consigo visualizar, tá? Clicando aqui em cima do olho, eu consigo visualizar como tá ficando. Eu posso também, por exemplo, segurar a tecla Alt enquanto eu estou mexendo. E aí eu clico em cima, por exemplo, da cor. Se eu segurar a tecla Alt e clicar em cima de cor, ele vai redefinir o ajuste de cor para mim, tá bom? E agora eu apertei o Ctrl Z para poder voltar esse ajuste. Falando um pouco aqui do Camera Raw, por exemplo. Eu tenho aqui agora um misturador de canais. Então aqui eu consigo mexer em cada canal de cor individual ou consigo mexer em todos aqui ao mesmo tempo, tá? Então eu sempre gosto de trabalhar desse jeito. Então aqui no caso do rosto dela, né? Tem um pouco de vermelho aqui no rosto dela. Então eu posso vir aqui, ó, e suavizar um pouco, tirar um pouco desse rosa aqui do magenta aqui do olho dela, né? No caso da Matisse. E posso fazer a mesma coisa também com a saturação. Então eu consegui remover aquele blush ali, aquele tom rosado que estava no olho dela, apenas ajustando aqui as cores, tá? Aqui também, quando eu estouro, eu posso ver aonde tá as manchas do rosto dela. Então eu tirei toda a luminosidade, né, da cor vermelha, e aí ele me mostra aqui aonde tá os defeitos. E conforme eu vou aumentando a luminosidade, consequentemente ele vai tirando um pouco daqueles defeitos também, tá? É uma dica legal. Quando você está trabalhando com slider, se você segurar a tecla Alt e mexer no slider, você vai ver exatamente o tom que ele está mexendo aqui, tá? Então, estou vendo exatamente aonde ele está mexendo na minha imagem. Então, no caso aqui, ele está mexendo na boca, no rosto e uma parte aqui do nariz dela, tá bom? Aqui é a mesma coisa, ó. Quando eu venho aqui para o amarelo, por exemplo, e mudo o tom do amarelo, vocês podem ver que só o cabelo aqui está mudando. Tá bem suavemente ali. Eu estou fazendo um ajuste no cabelo dela, tá vendo? Aqui eu estou escurecendo e aqui eu estou diminuindo, que é o tom que eu estou trabalhando. O laranja aqui, por exemplo, ele vai trabalhar com a pele dela. Então, quando eu segurar o Alt aqui e clicar, ó, ele trabalha algumas áreas da pele dela, tá? Então, solta a tecla Alt aqui. E aí eu vou fazer o ajuste aqui para deixar essa imagem um pouco mais interessante. Tem outro segredo aqui escondido também, né? Que é quando você aperta a tecla U e está fazendo uma edição, ele mostra para você quais áreas estão com o preto estourado. Então aqui eu posso ver que essas áreas aqui de baixo, o preto está estourando um pouco, ó, tá vendo? Ó, tem muito preto aqui. E aí conforme eu vou diminuindo a exposição, vocês vão ver que ele vai aumentando essa área, porque é onde a minha cor preta está estourando, tá vendo? Aqui eu tenho excesso de cor preta, né? Excesso da cor escura. Falando dos atalhos aqui agora, né? Enquanto eu estou trabalhando com essa imagem, eu posso segurar a tecla Alt e aí eu vim aqui e fazer o ajuste aqui, por exemplo, dos pretos, né, no caso. E aí ele vai me mostrar aonde que eu estou perdendo informação, tá? Se você apertar a tecla Alt e clicar aqui no slider, por exemplo, de cor preta, ele vai mostrar para você ali o que está aparecendo na tela é aonde as informações estão sumindo. Então toda vez que você faz esse ajuste, ó, você pode ver que essas áreas aqui começaram a ficar escuras e aí eu acabo perdendo informação. Caso você não queira perder informação, você vai vir aqui e vai fazer o ajuste, né, até normalizar. Bom, é isso que eu quero? Perdi pouca informação? Então tá tudo ok. Da mesma forma que a gente faz isso com os brancos também. Então se você segurar a tecla Alt e mexer nos brancos e for
aumentando o slider, você vai vendo aqui o que você está perdendo de branco, tá? Então, no caso aqui, eu não quero perder nada. Eu quero que a minha imagem fique exatamente assim, ó. Pronto. Consegui fazer o meu ajuste. Aqui dentro ainda, eu posso segurar a tecla Alt, né? E segurar clicar em cima da minha ferramenta para redefinir ela. Então, posso fazer isso com todas. Então, apenas segurando a tecla Alt e clicando em cima, ele vai redefinindo todas. Como eu posso também segurar a tecla Shift, e aí eu vou clicando em cima de cada um, e aí o Photoshop faz um ajuste automático disso aqui para mim, tá? Lógico que não é um ajuste artístico, né? No caso aqui é um ajuste técnico. E aí ele vem e faz todo esse ajuste para mim, caso não saiba como fazer, né? E aí agora eu venho aqui na mão, corrigindo o que não ficou legal. Então aqui ele jogou muito contraste, achei que tem muita saturação, os brancos aqui estão um pouco estourados, faltou um pouquinho tirar o preto. Enfim, aí eu vou reajustando de acordo com o que ele já passou para mim, tá? Se você tiver dúvida em alguma ferramenta, é só você soltar o mouse aqui em cima dela e aí ele aparece um videozinho, tá? Você só solta o mouse aqui e aí ele aparece um videozinho explicando o que a ferramenta faz, tá? No caso do contraste aqui, ele vai realçar as cores e tudo mais, né? No caso de sombra, é bem autoexplicativo aqui, é bem bacana trabalhar dessa forma. Dentro do Camera Raw ainda, eu consigo fazer alguns ajustes, como cortar minha imagem ou fazer algum tipo de correção. Então, por exemplo, quando eu clico aqui na segunda opção de cortar, eu posso fazer um corte manual. Eu posso escolher algumas proporções que ele tem aqui já prontas, né? Posso girar ela também, posso inverter, posso mudar o ângulo dela. Então aqui eu consigo mexer no ângulo da foto também. E posso clicar aqui para poder voltar do jeito que estava antes, beleza? A segunda opção, a terceira opção aqui no caso, né, é a opção de correção. Então, se eu tenho alguma mancha aqui, alguma coisa que eu já quero corrigir, às vezes eu não vou perder um tempo tratando aquela imagem. Se eu clicar na ferramenta de remoção aqui na borracha, ele vai aparecer isso aqui para mim. Eu só vou aumentar ela aqui e vou simplesmente clicar aqui em cima. Ele vai fazendo a remoção daquelas áreas para mim. A gente vai aprender a usar essa ferramenta um pouquinho melhor lá dentro do Photoshop. Mas caso você esteja com pressa e queira fazer um tratamento rápido, ou alguma coisa que está muito gritante ali na tua imagem, você pode sim vir para cá e fazer isso aqui, tá? Quando você ativa aqui o sobreposição, ele desativa aqui os pontos, né, onde você mexeu, e aqui você pode ativar o olhinho ou desativar. Aqui a imagem do jeito que estava, né? E aqui a imagem com algumas pequenas correções que eu acabei fazendo, tá? Aqui dentro ainda tem a opção de visualizar os pontos, tá? Então o que é? Eu consigo visualizar na pele da pessoa quais são todos os defeitos da pele, caso eu não consiga enxergar a olho nu. Então aqui ele vai realçar tudo que tem de imperfeição na pele dela, tá bom? Eu posso fazer esse tipo de... Posso ativar essa ferramenta e aí sim, vim tratando aqui depois, tá? Aqui no caso eu tô com a ferramenta Zoom ativada. Se eu só apertar a tecla Z, ela sai, tá bom? E aí eu posso vir aqui fazendo todas essas correções aqui, ó. Pegando todos esses pontinhos que estão maiores aqui. E tirando um por um, tá? É bem complexo de fazer isso. Mas é onde a gente consegue fazer um ajuste bem fino aqui depois, tá bom? Vocês podem ver que tem uns pontinhos brancos que eles estão um pouco mais realçados, tá? É esses que eu quero tirar aqui. Aqui quando eu estouro pro lado do branco também eu consigo ver algumas outras coisas aqui, algumas outras manchas.
Além dessa ferramenta, eu tenho a ferramenta de recuperar também, né? Que ela faz quase a mesma coisa. Ao invés de apagar, ela vai fazer a recuperação da pele. Então, eu posso aumentar ela, mexer na difusão dela, né? Deixar ela um pouco mais difusa e também trabalhar na opacidade. E vir aqui por cima, só passando. E aí ela vai recuperando aquelas áreas para mim, beleza? Então é outro recurso aqui dentro do Camera Raw que a gente pode, aqui no caso, essa mancha aqui que está por trás dos cílios, é melhor usar a ferramenta remover, tá? O resultado é um pouquinho melhor. A ferramenta recuperar não ficou tão bacana. E por exemplo, eu posso clicar também, né? Eu posso clicar aqui e fazer uma seleção aqui em volta, tá? Bom, a última ferramenta que eu tenho aqui dentro, né, dessa seleção é o carimbo. O carimbo eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar uma área que eu quero remover e aí ele vai puxar aqui, ó. Eu vou escolher qual lado que eu quero, qual parte que eu quero puxar para ele jogar, clonar essa área aqui dentro, tá bom? Vou selecionar, por exemplo, essa área e vou falar para ele pegar isso aqui, ó. Vou jogar isso aqui para cá. Bom, então esses são os ajustes de correção. Eu tenho aqui na parte de seleção também. Eu consigo fazer algumas seleções automáticas dentro do Photoshop. Tá? Ele tem aqui o plano de fundo, o céu e o assunto. Ele já reconhece que essa foto aqui é de uma pessoa. Já vou mostrar o que dá para fazer ali. Mas, por exemplo, aqui eu posso pegar o degradê, a ferramenta de seleção de degradê, e fazer uma seleção aqui no olho dela. Uma aqui no olho esquerdo, né? Vou adicionar uma outra seleção de degradê e vou fazer aqui uma no olho direito. Nessa seleção, por exemplo, eu consigo mexer na difusão dela, tanto uma quanto a outra, tá? Consigo mexer na difusão, consigo mexer no tamanho dela, consigo rotacionar para deixar ela exatamente em cima do olho. Então vou diminuir um pouquinho aqui. Tirar um pouquinho aqui do olho. Então o que aconteceu? Eu fiz uma seleção rápida aqui dentro do Camera Raw, somente no olho dela. Eu vou desativar aqui a sobreposição, para não ficar mostrando mais isso aqui para mim. Então dentro de cada seleção, eu consigo mexer na exposição, nos realces. Então isso aqui só... Eu estou fazendo todos os ajustes do Camera Raw, porém aqui eu estou fazendo isso só dentro do olho dela. Então aqui eu vou tirar a sombra. Vou diminuir um pouquinho o branco aqui para não distorcer. E aí agora eu posso vir aqui, por exemplo, na temperatura, aumentar um pouco a temperatura, posso aumentar a textura do olho dela. Então eu consigo fazer todos aqueles ajustes do Camera Raw, porém somente em uma seleção específica. Isso aqui dentro do olho dela, tá? E aí eu consigo ajustar isso aqui ainda, para não vazar muito, tá? Se eu quisesse fazer uma nova seleção, por exemplo, podia vir aqui adicionar uma nova máscara. E adicionar uma máscara de pincel. Eu venho aqui, diminuo o tamanho do pincel, vou diminuir um pouco o fluxo e vou diminuir um pouco a difusão. E aí eu consigo passar esse pincel aqui, ó, somente na boca dela. Eu posso pedir para subtrair. Então só vou subtrair essa parte. Vou desativar minha máscara aqui, né? Mostrar a sobreposição, vou desativar ela. E aí agora eu consigo clicar aqui na minha máscara e fazer os ajustes somente naquela área que eu selecionei, tá? Aqui o antes e o depois para vocês darem uma olhada, tá? Como que ficou. Então excluí todas as máscaras, tá? E aí eu tenho a opção, por exemplo aqui, o Photoshop reconhece automaticamente que isso aqui é uma pessoa.
eu consigo dentro dessa pessoa selecionar partes do corpo dela. Então, por exemplo, aqui eu consigo selecionar o rosto, a pele corporal, as sobrancelhas, dentro dos olhos dela, né? Consigo pegar somente a íris e a pupila, consigo selecionar lábios, consigo selecionar dentes e cabelo, tá? Então eu posso fazer um tratamento dentro do Camera Raw, com ele fazendo uma seleção automática para mim, tá bom? Então eu desativo aqui a seleção, né? Só a seleção rápida, né? Sobreposição, para eu conseguir fazer o ajuste e enxergar o que eu estou fazendo. E aí, por exemplo, aqui eu vou trabalhar dentro do cabelo dela, sem precisar recortar, sem precisar fazer seleção, sem precisar fazer nada. Por isso que eu falo que o Camera Raw, ele é um dos melhores filtros do Photoshop para você fazer correção de qualquer imagem. Isso eu estou mostrando numa imagem de uma mulher, por exemplo, uma pessoa, né? Mas eu uso muito o Camera Raw, depois que o meu projeto está pronto, eu aplico um filtro de Camera Raw em cima para realçar mais ainda a imagem, tá? Então é bem interessante. Aqui eu consigo mexer na matiz, na saturação também. Então, enfim, não tenha medo de brincar no Camera Raw, não tenha medo de mexer nele. Só tome cuidado para não passar um pouco do limite, tá? Mas brinquem à vontade, se não ficou legal, se caso você fez a tua imagem que abriu. Bom, eu vou excluir a máscara aqui, né? Que eu fiz só para explicar para vocês. Então eu venho aqui e peço para ele excluir todas as máscaras, tá? Então minha imagem volta ao normal. Então olha que interessante, tá? Eu terminei de fazer todos os meus ajustes, né? E aí eu vou abrir esse arquivo. Eu posso simplesmente clicar em abrir e abrir ele como um objeto normal, como uma foto normal, e aí ela vira um JPEG. E caso eu queira mudar algum ajuste aqui, eu não consigo mais. Como eu posso também pedir para ele abrir como um objeto, tá? Quando ele abre com um objeto, ele vem o Camera Raw aplicado como se a minha foto fosse um filtro inteligente. E aí eu fiz aqui, por exemplo, editei aqui e tal, fiz os meus filtros aqui e tal, tô editando. E aí de repente eu falo, putz, o cabelo dela ali não ficou legal, tal, eu devia ter mudado alguma coisa. Como eu abri ela como um objeto, eu só clico 2 vezes em cima da foto e ela volta pro Camera Raw. Aí eu consigo fazer o ajuste todo de novo aqui, tá? Então eu volto com a minha imagem. Então a minha imagem sempre vai ser um objeto inteligente, tá? Então eu posso, por exemplo, duplicar ela. Ó que interessante, né? Se eu quiser fazer um ajuste específico do Camera Raw dentro de alguma parte aqui, eu posso, por exemplo, pedir para ele... Então olha que interessante. Um outro recurso que eu gosto de usar bastante. Eu posso pegar o meu objeto do Camera Raw e pedir para ele fazer uma cópia. Novo objeto inteligente por cópia. E a partir do momento que eu faço isso, então esse aqui eu tenho 2 e esse aqui eu tenho 0,1. Cada um é um arquivo em RAW. Então, por exemplo, esse aqui é um arquivo em RAW. Só que o tratamento deles, eu posso tratar um e outro separado. Então, caso, sei lá, eu quisesse mexer somente nos olhos dela aqui, né? Então, poderia vir aqui e tratar somente os olhos dela. Bom, vamos lá. Não é um tipo de ajuste que eu faria, tá? Mas só para a gente entender mais ou menos. O que eu fiz? Eu fiz todo um tratamento focado no olho dela. Porém, esse tratamento afetou toda a minha imagem. Acabou distorcendo a cor de toda a minha imagem. O que eu faço? Então, tem 2 arquivos em RAW, que eu posso editar cada um separado. Eu vou vir no meu primeiro, vou segurar o Alt e criar uma máscara, né? Ele vai criar uma máscara invertida. E aí agora com o pincel eu vou revelar essa máscara somente no olho dela. Então, eu fiz uma edição ali no Camera Raw, somente do olho, trouxe para cá, tenho 2 arquivos separados que são completamente editáveis, e aí eu posso jogar um por cima do outro fazendo essa correção. E ainda eu posso vir na opacidade aqui e diminuir a opacidade, tá? Eu não preciso usar o meu efeito completo como eu fiz lá. Eu posso diminuir um pouco a opacidade e trazer ele ali 50%, né? Para não ficar tão cansativo.
Então eu posso duplicar de novo essa camada, né? Vou fazer mais uma aqui. Sei lá, fazer uma correção de cabelo. Abro ela no Camera Raw. Vou vir aqui, vou fazer o ajuste do cabelo dela. Então, vou deixar o cabelo dela mais esbranquiçado. Cheguei no tom que eu queria do cabelo, porém eu estraguei toda a pele dela, né? Vou abrir essa imagem de novo. Vou segurar o Alt, criar uma máscara por cima dela. E aí agora eu venho aqui com um pincel, pintando somente as partes do cabelo que eu quero trazer aquele ajuste. Então olha que interessante. Então tem um filtro somente para o cabelo aqui agora. Aí eu consigo, por exemplo, salvar esses presets, tá? Então eu consigo vir aqui, se eu clicar aqui na frente, né? Aqui embaixo, eu consigo vir aqui. Se eu clicar nessa opção aqui, tá? Então eu consigo, por exemplo, salvar esse presets. Se eu vir aqui nas predefinições, né? Eu consigo clicar nessa página aqui em branco. Então eu salvo cabelo 1. Dou um OK. Ele salvou meu preset, tá? Bom, então eu tô aqui com a minha foto original de novo, né? E aí quando eu entro aqui dentro dos presets, eu posso escolher algum preset pronto, tá? O Photoshop me dá alguns presets aqui. Por exemplo, retrato, pele clara, espetáculos, arquitetura urbana, alimentos, preto e branco, ousado. Então eu posso escolher um preset e depois vir fazendo o meu ajuste em cima do preset, tá? Então aqui ele me deu um preset interessante. E aí depois eu venho em cima do meu preset criado e vou fazendo as alterações aqui que eu quero, tá bom? Então aqui ele fez uma correção de cor bem bacana. Olha que legal, peguei um preset pronto, joguei na minha imagem, fiz uma pequena correçãozinha ali, tá? E cheguei nesse resultado. Aqui dentro, por exemplo, se eu não clicar em abrir, se eu clicar em concluído, o que o Photoshop vai fazer? Ele vai fechar a minha imagem, porém ele cria um arquivo junto com ela. Então eu tenho esse arquivo aqui, ó, esse arquivo de XMP, tá? O que acontece? Esse arquivo é um arquivo com as configurações do meu arquivo RAW. Então toda vez que eu abrir esse arquivo agora, ele tem um arquivo de configuração dele. Então eu abro o meu arquivo, ele vai abrir do jeito que ele estava. Essa é a vantagem de você trabalhar com arquivo em RAW. Você não perde as configurações, né? Então sempre que você for enviar um arquivo em RAW para alguém, lembre de enviar o arquivo XMP junto, tá? Não para um cliente, mas para um outro designer, ou você que é fotógrafo vai enviar para o designer o arquivo, sempre lembra de enviar o arquivo XMP junto, que é onde o cara vai pegar as configurações dele ali, beleza? Então falei de abrir, expliquei como que eu abro, expliquei como que eu abro como objeto inteligente, expliquei como que eu salvo as configurações, como que eu salvo os presets. E aí eu tenho essa outra opção que são os snapshots, tá? Eu posso fazer um ajuste e gerar uma foto disso, tá? Então gerei uma foto desse ajuste. Venho aqui de novo, tá? Vou abrir um outro preset aqui e tal. Peguei um outro aqui, tá? E posso criar um outro ajuste aqui, tá bom? O que acontece? Eu posso vir nesse ajuste, faço o que eu preciso fazer e tal. Abro o meu arquivo, né? Edito a minha foto, tal, tudo mais. Salvei, fechei. Venho aqui de novo no meu arquivo, né? Abro o meu arquivo de novo. E aí as pré-definições que eu fiz, elas ficaram aqui dentro, tá? Então eu tenho como salvar esse histórico do que eu fiz aqui dentro. Então eu posso vir a qualquer momento aqui e abrir, né? Abrir a mesma imagem, só que com outra configuração de cor, tá bom? Existe uma opção dentro do Photoshop também agora,
Bom, vou abrir meu arquivo aqui de novo, né? Então, vocês viram que assim, toda vez que eu abro um arquivo em RAW, ele abre para mim o filtro de câmera RAW, né? Bom, e aí para a gente encerrar a nossa explicação do câmera RAW, né? Tem uma opção bem interessante aqui. Vocês podem vir aqui em editar, preferências, né? E aí, controle de arquivo. Aí a gente vai clicar aqui em preferências do câmera RAW. Dentro aqui de controle de arquivo, vai ter aqui JPEG, tá vendo? Então eu vou colocar essa opção aqui, ó, abrir automaticamente todos os JPEGs suportados, tá? E vou dar um OK, vou dar um OK. Toda vez que eu abrir um arquivo JPEG agora, ele já vai abrir automaticamente esse JPEG dentro do câmera RAW. Lógico que eu não vou ter todas as configurações de edição, né, que eu tenho, não vou ter todos os recursos ali da minha imagem, né, do mesmo jeito que eu tenho um arquivo em RAW, mas eu consigo fazer algum tratamento ali, tá bom? Então essa é uma forma de abrir todos os seus arquivos JPEGs. E a outra forma, você pode converter o teu objeto aqui em um objeto inteligente, né, ou não, e aplicar aqui o filtro de câmera RAW, tá? Então a gente tem o filtro aqui dentro do Photoshop. Eu posso ativar o filtro aqui dentro, tá? Caso eu já tenha o meu arquivo aberto e queira mexer, eu posso aplicar esse filtro aqui dentro. Eu costumo usar bastante o filtro do câmera RAW. Por exemplo, depois que eu faço uma composição, eu aperto a tecla Alt A para ele criar uma seleção em toda a minha imagem. Aí eu uso Ctrl Shift C e Ctrl V, tá? O que ele vai fazer? Ele vai selecionar toda a minha imagem, Ctrl Shift C, vai fazer uma cópia de tudo que ele está vendo no Photoshop e o Ctrl V vai colar essa cópia, tá? Então eu tenho a minha imagem, as minhas camadas normal, porém agora eu tenho uma cópia com tudo aquilo fletado. Poderia também, por exemplo, pedir para o Photoshop achatar minha imagem, né? Depois da minha imagem finalizada. Salvar uma cópia disso para não perder, caso eu precisasse fazer alguma edição. E aí eu gosto de vir aqui e aplicar o filtro de câmera RAW em cima de uma imagem de produto. Porque aqui é onde eu vou conseguir dar mais contraste, aí é onde eu vou conseguir mexer mais na iluminação, é onde eu vou conseguir mexer em cor. Principalmente aqui na parte de efeitos, tá? Que eu consigo adicionar mais textura, deixar minha imagem mais viva, né? Mais forte. E aí eu tenho o antes e o depois aqui, ó, do filtro de câmera RAW, para vocês verem como que ele dá uma vida ali, né? Mexe um pouquinho a mais. É lógico que o interessante aqui é você ter essa camada duplicada, por isso que eu trabalho sempre em cima do meu arquivo original, né? Então eu dou um Ctrl Shift C ali, copio tudo e salvo. Caso eu precise voltar alguma coisa, eu crio uma máscara e vou apagando, tá bom? Vamos entender o seguinte também. Sempre que a gente vai abrir um arquivo em RAW, ele vem com um perfil de cor incorporado, tá? Se a gente, ao invés de abrir ele, clicar aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai mostrar pra gente aqui no fluxo de trabalho, no espaço, ele vai mostrar pra gente qual o perfil de cor que aquela imagem tá. Eu recomendo vocês sempre, cara, sempre, trabalhar com Adobe RGB, tá bom? 99% das vezes você vai usar o padrão RGB, a não ser que você trabalhe com um arquivo de impressão. Aí talvez você use um outro padrão, mas você vai saber qual padrão usar, tá? Caso você trabalhe com isso, você vai saber qual padrão usar. Então, recomendo vocês sempre trocarem aqui para o padrão RGB, tá? Então, a hora que você abrir a foto, você vai ver que ela tá no padrão RGB aqui, tá bom? Bom, então salvei aquela imagem JPEG com o perfil de cor já convertido. E aí vocês vão ver que toda vez que eu abrir ela não vai dar essa mensagem aqui de perfil de cor, né? Falando que ele está vindo com um perfil de cor e o Photoshop precisa que eu converta ela para poder conseguir trabalhar, né? Então é isso. Então espero ter explicado para vocês como que funciona o Camera Raw, tá? Como que a gente vai abrir esse arquivo. Porque agora a gente vai abrir a foto dessa modelo, né? Na próxima aula a gente vai abrir a foto dessa modelo
e vamos começar a fazer o tratamento dela, tá? Então, toda essa aula ali só para explicar o que é um arquivo em RAW e como que funciona um arquivo em RAW. Beleza? Então, vamos partir para as próximas aí e começar o nosso tratamento de verdade. Valeu!